Saudações alunos, aqui é o professor Mafez e esta é a nossa aula sobre introdução ao SolidWorks. Pois bem, essa tela que nós estamos enxergando aqui é do SolidWorks Premium 2012 X64 Edition. Nessa tela aqui nós podemos encontrar o SolidWorks na sua versão mais limpa, né? Onde nós podemos encontrar aqui as barras principais, onde você tem aqui hoje junto título, menu e ferramentas padrões, né? Onde seria no caso as ferramentas que você pode manipular o seu arquivo. Também aqui tem a área de help do SolidWorks. Muito bom. Dentre elas você também tem aqui a sua área de trabalho, onde você pode abrir vários arquivos de peça junto, vários arquivos de montagem, vários arquivos de 2D. Também nós temos aqui a barra de status. E para iniciar um novo arquivo no SolidWorks, basta você clicar no menu Arquivo, que é File, New, e aí selecionar uma dessas opções, peça, montagem ou desenho. Então nesse caso, todo e qualquer tipo de peça, todo tipo de conjunto, vamos assim dizer, ela é iniciada a partir de uma peça. Portanto, nós vamos selecionar aqui peça e dar OK. Ficamos aguardando o carregamento do SolidWorks, que ele deve carregar todas as bibliotecas nesse exato momento. Caso alguma falha ocorra na tela final do SolidWorks, é porque alguma biblioteca deixou de ser carregada. É interessante fechar e abrir o aplicativo para que seja corrigido. Esta é a tela do SolidWorks, aonde que agora eu tenho a área de desenvolvimento para mim criar a minha peça. Então agora no caso eu tenho aqui a Command Manager, que é constituída por diversas guias. Cada guia tem suas respectivas ferramentas. Se eu clicar com o botão direito aqui sobre qualquer uma das guias, eu consigo visualizar mais ferramentas. E posso ocultar as ferramentas se eu desejar. Aqui do lado esquerdo eu tenho a chamada Feature Manager Tree, aonde que é responsável por, a partir do arquivo de desenho que você está criando, você pode, o SolidWorks vai armazenar todos os itens necessários, onde que, já de imediato, alguns itens para ser usados na modelagem já estão aqui, como os planos, que são necessários para você modelar, e também o famoso ponto de origem, que é justamente a intersecção entre os pontos, entre os planos. Nós temos aqui também a guia chamada Property Manager e temos aqui a chamada Configuration Manager. A Property Manager, nós devemos lembrar que todo e qualquer tipo de objeto vetorial, ele nos permite selecionar esse objeto e alterar as suas propriedades. E aqui nós temos a Configuration, onde que é possível, através de uma tabela gerada juntamente com o Microsoft Excel, criar diversas configurações de uma mesma peça. Por exemplo, um parafuso que tem o mesmo perfil, que pode ser, vamos assim dizer, criado diversas dimensões deste parafuso. Agora nós vamos clicar aqui na Feature Manager e vamos entender aqui, deixar ela visível para nós, aqui, e vamos verificar aqui as ferramentas de visualização do SolidWorks. E aqui você tem a sua área de trabalho, aonde que você vai trabalhar aqui, criar aquele, ou melhor dizendo, o seu modelo, sua peça 3D. E aqui do lado você tem o painel de tarefas, aonde que é possível acessar bibliotecas, internet e alguns recursos de configurações do SolidWorks e de alguns comandos. Enfim, embaixo você tem aqui a guia Model, que é justamente a área que você está, e a Motion Study, que é uma área responsável por criar a parte de animação. Aqui você tem a barra de progressão de tempo, a timeline. Voltando aqui na Model, que é o que interessa para nós nesse momento, nós vamos começar startando aqui o nosso desenho e sempre selecionando o ponto de origem como referência. Primeiro você vai selecionar um plano e em seguida o ponto de origem. Neste caso é interessante ressaltar o seguinte: sempre é bom você, na sua mente, você criar o seu plano orbital sobre a peça e definir o que vai ser nela: plano frontal, superior e plano direito. Dentre eles, você começa sempre desenhando pelo mais complexo. Não é uma norma, não é uma regra, mas é uma praticidade que você vai encontrar ao longo do tempo. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o plano chamado plano frontal. Selecionando o plano frontal, ele já destaca o plano aqui para mim.
Algumas vezes você pode pegar o SolidWorks e ele esteja assim. Não tem problema nenhum dele estar desse formato, assim como os outros planos também estão aqui. Até é interessante a gente dizer que sempre que você quiser exibir os planos e manter eles visivelmente na tela, você clica com o botão direito e seleciona aqui, ó, Show. Botão direito, Show e botão direito, Show sobre o plano. Eles vão ficar visíveis na tela e aí você pode aqui, onde nós temos aqui a entidade chamada View Orientation, né, o ícone, você clica e consegue visualizar melhor esses seus recursos. Muito bom. Feito isso, eu vou ocultar aqui os planos, ó, no lugar de Show é Hide agora, eu vou ocultar, para que não fique assim atrapalhando a minha visão. Vou selecionar como início de desenho o plano direito e vou clicar aonde? Aqui, na guia Sketch. Sketch que é o esboço que você vai criar. Do esboço que você vai criar, sempre que você seleciona o plano ou uma face do seu modelo 3D, você clica aqui na guia Sketch. Ao selecionar a guia Sketch, né, e o comando Sketch, ele vai mostrar para vocês aqui esta área onde você tem o ícone de confirmar a criação do esboço e cancelar a criação do esboço. Sempre importante olhar esses dois itens aqui. Feito isso, nós estamos já editando o esboço e aí eu tenho aqui as ferramentas de criação do SolidWorks. Claro que eu vou iniciar o nosso desenho, né, startando pelo comando de linha. Só que este desenho que eu vou fazer não é um desenho em milímetro, a unidade de medida dele será mudada. Para alterar a unidade de medida, caso você esteja com o SolidWorks 2011, 12 ou 13, você vai ter aqui, ó, na própria barra de status, a possibilidade de trocar diretamente já a unidade de medida. Caso não, você pode exibir essa tela aqui, que é o Edit Documents, onde você vai ter uma configuração aqui um pouco mais personalizada, ou você pode chegar por esse caminho clicando em Tools, selecionando a opção Options, Document Properties, Units e marcar a opção IPS, polegada, libra e segundo. E aqui inclusive a quantidade de casas decimais da unidade básica. Então, por exemplo, 4 casas. Ele vai falar que o sistema ISO dele foi modificado, mas não tem problema nenhum porque a próxima peça já vai estar no seu padrão normal. Eu vou dar um OK. E agora eu vou iniciar aqui o esboço. O esboço ele vai ser criado a partir da ferramenta linha, sempre dando um único clique. E vejam que ele já abre aqui para mim, em vez de Features, ele já abre para mim aqui a Property, aonde que eu tenho algumas opções como desenhar o esboço, uma linha horizontal, vertical, uma linha em ângulo. E aqui algumas opções como transformar a linha em construção, que me permite trabalhar com a parte de simetria ou de referência, e criar uma linha infinita. Então, neste caso, eu vou vir aqui, em cima do ponto de origem, eu vou parar o mouse e vou dar um clique. Não seguro o clique. O SolidWorks ele já vai, vamos assim dizer, calcular a distância da linha e o sentido dela. Eu estou movimentando o mouse neste momento. E vale lembrar também que a seta do mouse se transformou em um lápis. Eu vou indicar aqui a distância de aproximadamente 1.5. E aí vão perguntar assim, poxa, mas eu não vou trabalhar com a medida exata? Não, você vai trabalhar com a medida aproximada. Eu vou dar um clique aqui e já observando também que na ponta do lápis, na parte inferior do lápis, tem uma linha que está na horizontal, indicando que esta linha está perfeitamente na horizontal. Eu vou clicar e vou fazer essa linha inclinada. Vou abrir aqui mais ou menos 1.7, clico, subo aqui a linha, não seguro o clique do mouse de forma nenhuma, clico, vou descer aqui, inclinado, mais ou menos 1.3, 1.1, não tem necessidade de ser exatamente a mesma medida, clico, jogo para a esquerda, olha lá, com a simbologia de horizontal, vou girar a roldana do mouse para aproximar, vou girar a roldana sentido, vamos assim dizer, horário, tá? E parando aqui mais ou menos, ó, ele me dá referência de ponta entre esta ponta inferior e essa ponta aqui de cima. Vou parar aqui e vou dar mais um clique. Cheguei aqui, ó, paro e mais um clique. Pronto, este é o meu contorno que eu tenho. Aí eu vou dar OK aqui no comando, para que ele seja cancelado, mais um OK, ou pressionando a tecla ESC. Agora eu posso trabalhar com este objeto. Vocês estão percebendo que foi surgindo aqui algumas marcações de cor verde.
Essas marcações, na verdade, são relacionamentos que eu tenho no meu desenho. Os relacionamentos, eles permitem que você possa dizer que as linhas são totalmente horizontais, verticais, paralelas, perpendiculares. Arcos podem ser concêntricos, podem ser iguais, arco e linha pode ser tangente, entre outros itens que nós vamos observar logo em seguida. E também eu tenho aqui, né, para controlar isso, eu tenho aqui uma área chamada Display Delete Relations. Eu vou dar um clique nesse cara aqui e vou perceber que ele me mostra todas essas configurações. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no botão Delete All e todas foram deletadas. E observem que a peça agora ela está de cor azul. E enfim, eu posso fazer o seguinte: se ela está de cor azul, significa que o meu grau de liberdade está totalmente livre, né? Eu não tenho nada que prenda ela a lugar nenhum no espaço. Eu vou dar OK aqui no comando Display Delete Relations e vou movimentar aqui o mouse um pouco. Ó. Eu clico seguro e movimento o objeto linha, para que eu possa fazer novos ajustes caso seja necessário. E agora eu vou aplicar relacionamento, que é importante. Para aplicar relacionamento, basta que eu siga algumas ordens. Eu chamo, né, de alguns meios. O primeiro deles é você indicar o objeto. Eu clico seguro, arrasto o mouse e paro sobre o objeto. No caso, o ponto de origem, que é o 000, XYZ, aonde que ele nunca vai sair daqui. Paro o mouse em cima e ele mostra para mim o ponto e uma simbologia de coincidente. Se eu soltar agora, ele vai coincidir este ponto com o ponto de origem. E é isto que eu quero. Eu vou então soltá-lo aqui. Pronto, apareceu aqui o símbolo de coincidente. Se eu clicar em um único objeto, também é possível que em suas propriedades, como foi dito antes, em suas propriedades eu posso selecionar o relacionamento possível, vertical. Eu tenho outro aqui também, seleciono e clico aqui em horizontal. E às vezes é necessário você fazer mais de uma seleção, e aí você pode optar por utilizar a tecla Ctrl. Eu vou dar um clique aqui, ó, com o botão esquerdo nessa área em branco, para tirar toda e qualquer seleção. E agora eu posso dizer assim, ó, se eu clicar nesta linha, eu chamo as propriedades dela. Se eu pressionar a tecla Ctrl esquerda no teclado, eu clico sobre esta outra linha, e ambas serão selecionadas, e o Solid me abre mais opções de relacionamento. Aqui eu tenho os objetos que foram selecionados, aqui eu tenho já relacionamento existente entre eles, que é nenhum, e aqui eu tenho uma D-Relation. Então, neste caso, eu vou colocar que elas são paralelas. Como a de baixo já está na horizontal, essa daqui e essa de cima vão ficar paralelas entre si. Então, ele força a linha de cima a ficar paralela. Um outro meio, que seria um quarto momento, é você clicar aqui na setinha, onde tem aqui o Display Delete Relation, e selecionar o Add Relation. E aí no Add Relation você tem aqui, ó, Select Entities. Neste Select Entities, se ele estiver com alguma coisa selecionada aqui, por exemplo, um ponto, como está agora, eu clico com o botão direito do mouse e ele tem a opção Clear Selections. Todas as caixas são possíveis de limpeza. Agora eu vou selecionar este e este objeto aqui. Dois objetos selecionados. Eu vou clicar aqui na opçãozinha perpendicular, para que um force a ficar perpendicular com o outro. Aí eu venho aqui, clico com o botão direito e dou um Clear Selections. Volto, seleciono novamente as outras duas linhas aqui, né, de baixo agora, a linha de baixo e a anterior que já foi selecionada, e clico aqui na opçãozinha também perpendicular. Com ambas as linhas selecionadas, eu vou dar OK aqui no Add Relation e vou perceber a quantidade de relacionamentos. O meu grau de liberdade agora muda, eu clico seguro e agora as linhas se comportam como elas devem ser, ó, como está pedindo no desenho. Em seguida, eu vou girar a roldana do mouse, ó, e sempre ele acompanha a ponta da seta do mouse, ó, pode perceber. Eu vou acompanhar e vou girar levemente aqui para aproximar um pouco mais do centro, onde eu vou usar agora as ferramentas de dimensão. As ferramentas de dimensão, elas me possibilitam colocar a cota no desenho. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no comando Smart Dimension, que é dimensão inteligente, que é um comando que você vai usar muito dentro do SolidWorks. E a partir de agora, para você puxar as dimensões, basta você clicar sobre uma linha, por exemplo, e mais um clique, e digitar a medida dela, 1 polegada. Só uma, porque ele já está configurado. Você percebe que ele força a linha a ficar com 1 polegada.
Eu vou clicar nesta outra linha e vou puxar na medida de 1,25. Corrigir, 1,25. E vou dar um Enter. Pronto, está com 1,25. Agora, eu vou dar um clique aqui e vou puxar 0,75. Então perceba que o comando Smart Deviation ele é meio tranquilo. Eu posso clicar no objeto e ele me dá a distância do objeto. Assim como também eu posso pegar pontos. Então eu vou pegar deste ponto aqui até este ponto aqui. Aí eu posso puxar a cota na vertical, na horizontal ou, se for o caso, inclinada. Neste nosso caso, eu vou puxar ela mais à esquerda e vou descer. Vou clicar e vou digitar 2 polegadas. Pronto. Percebo que conforme eu vou puxando as cotas e também antes os relacionamentos, a tendência é que algumas linhas vão ficando de cor preta. A cor preta está dizendo que a linha não necessita mais de nada para ficar já terminada no desenho, ou seja, ela não precisa ficar mais vertical, horizontal, inclinada e ela já está relacionada e cotada. E agora você percebe que essas estão em azul. O que pode estar acontecendo aqui? Olha, eu vou desligar o Smart Dimension, vou clicar aqui no grau de liberdade dela, ó, que é azul, e vou movimentar. Olha, eu percebo que ela tem distância, mas ela está mudando a inclinação das linhas. Então está faltando um ângulo, que pode ser dado por relacionamento ou pelo próprio Smart Dimension, que neste caso é pelo Smart Dimension. E aí eu vou clicar nesta linha e ó, venho para cá e clico nesta linha. E ó lá, ele puxa para mim a cota angular aonde eu indicar para ele, ó. Que neste nosso caso eu vou puxar aqui 125 graus. Pronto. Percebo que ela está totalmente de cor preta. Caso você queira deletar alguma linha que esteja incorreta, basta você sair do comando, clicar na linha e pressionar a tecla Delete, ou clica com o botão direito e seleciona a opção Delete. Tanto faz. Pode ser um ou outro. Lembrando que daí todo relacionamento e cota que estiver conectado a ela é perdido. Você tem que recriar. Bem simples. Vamos usar agora um comando de arredondamento. O comando de arredondamento é conhecido como Filet, que é chamado Scat Filet. Eu vou clicar neste comando e vou colocar aqui ó, em suas configurações a medida de 0,1875, lembrando que é polegada. E aí eu posso fazer de duas formas para fazer aqui o arredondamento. O primeiro deles é clicando nesta e nesta linha, e ele vai dar um preview para mim do arredondamento. Ou diretamente em seu vértice, que também é aceitável. Tanto faz. Todas elas estão selecionadas e aqui eu tenho manter relacionamento com os seus cantos, né, com os corners. Então o que acontece? Essa cota de 1, por exemplo, ela vai permanecer porque ele vai criar um canto virtual aqui para mim, mantendo aqui então vamos assim dizer, a orientação da cota. E aí eu vou dar um OK. Ah lá, ele aplica todo o arredondamento na área, enche aqui de relacionamento, pelo fato de ser as áreas que estão agora linha e arcos tangentes. Eu vou dar OK. E agora, com a peça neste formato, ela já está apta a ser transformada em 3D. Para transformar o objeto em 3D, basta você clicar na guia Features, selecionar a opção Extrude Boss Base, que vai criar uma parede. E aqui o SolidWorks ele te dá um preview de como vai ficar esta parede. Caso ele não dê este preview, é porque algumas das arestas aqui estarão em aberta. Neste caso, eu venho aqui em Direction 1, onde eu tenho aqui a terminação Blind. Existem várias que nós vamos ver em seguida, mas nesse caso é Blind. Blind é uma tradução meio estranha porque é cego, mas na verdade vamos entender que é uma espessura neste caso. E aí a espessura que é pedida para nós é de 0,25 polegadas. Aí eu dou um Enter e ele vai melhorar aqui para mim a visualização. Então na área chamada aqui de D1, que é chamada de Depth, eu vou colocar aqui 0,25. Fazendo isso, eu vou dar OK. E olha lá. A peça está pronta. Se você girar a roldana, você aproxima e distancia ela. Se você clicar com a roldana, você consegue girar ela no plano orbital. Se você quiser basear-se os zooms, né, ou melhor dizendo, os tombamentos pelos planos, basta você vir aqui no View Orientation, clicar na seta lateral e escolher qual delas você deseja visualizar.
E o SolidWorks mostra para você para uma futura alteração do seu desenho. Inclusive a divisão de múltiplas telas, como encontrado aqui embaixo. Duas telas horizontais, duas telas verticais, eu preciso selecionar uma delas agora. E também 4 telas, é onde eu seleciono uma delas para me aplicar uma nova ferramenta de zoom ou movimentá-las. E agora eu clico e volto aqui para uma única tela no plano isométrico. E assim a gente encerra a nossa primeira aula de SolidWorks. Lembrando que você tem aqui a tela do SolidWorks, onde você tem a Command Manager, você tem aqui as guias, com o botão direito você mostra ou oculta as guias, você tem aqui a Feature Manager, Property Manager e Configuration Manager, que cada uma será usada para cada recurso. Olha que coisa interessante aqui também, antes de encerrar, é mostrar que aqui ficou criada uma entidade e que esta entidade, no sinalzinho de mais aqui, mostra que ela provém de um sketch, de um esboço, que nós vamos aprender depois a fazer a edição desse mesmo aqui. Eu vou posicioná-la aqui no modo isométrico como já fiz e vou dar aqui um File Save. Vou salvar na área de trabalho como lição 2. Feito isso, a gente pode encerrar. Vou salvar. E assim finalizamos esta aula. Até a próxima. Paz e bem a todos.